Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui, da equipe de informática do Estou Preparado. E estaremos agora, resolvendo a prova do Corpo de Bombeiros, Militar de Pernambuco, beleza? Então, estaremos resolvendo, de forma preliminar e extraoficial esta prova, que, gente, temos que confessar, tá? A prova ela não veio conforme o que estávamos esperando, tá bem? Então a banca ela não seguiu o seu comportamento comum, tá? Geralmente nós esperamos o quê? Se tínhamos 5 questões, que apenas uma seria de repente atípica, né? Duas atípicas. Mas neste concurso, aqui dentro da área de informática, nós tivemos aí 4 questões atípicas. Então tivemos uma inversão, né? Infelizmente, daquilo que é comum dentro do comportamento das bancas de concurso público, tá bom? Ok, mas apesar disso, precisamos aí, diante de uma surpresa como essa, dar o nosso melhor. Então, analisamos as 5 questões. Vamos apresentar aqui um gabarito extraoficial. Então, é importante que você considere que este gabarito pode ser 100% coerente com o que a banca vai apresentar ou não, beleza? Porque os temas trabalhados, também são polêmicos em algumas questões. Beleza, gente? Então, vamos lá ao que realmente importa aqui no nosso encontro, que é a correção aí do gabarito de forma extraoficial, da prova de informática aqui para o cargo de soldado, beleza? Cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Então vamos lá. Aqui neste caderno, que eu utilizei como parâmetro, esta questão é a de número 11, mas localiza aí no seu caderno para ver se de fato é a de número 11 ou se trata, de uma outra questão, um outro número de questão, tá bem? Então vamos lá, gente. Olha o que diz a questão. Em uma operação de combate a incêndios florestais em Pernambuco, o Corpo de Bombeiros Militar decide implementar tecnologias avançadas associadas à internet para melhorar a eficiência e segurança da operação. Nesse sentido, a melhor escolha de tecnologia para auxiliar na detecção rápida de focos de incêndio, na coordenação de equipes e na análise de dados ambientais em tempo real é... Primeiro ponto, a banca aqui cobrou algo que ela não costuma fazer, que é informática aplicada à atuação de um policial, à atuação de um determinado bombeiro, tudo bem? Então esse é um primeiro ponto aí, sendo coerente com o que a gente havia falado anteriormente. Aí a banca diz o seguinte, que você vai ter que escolher, aquela tecnologia que vai oferecer isso aqui, ó. A detecção rápida desses focos de incêndio, que também vai poder orientar a equipe, vai poder coordenar a equipe e que também vai oferecer uma análise rápida de dados ambientais em tempo real, ou seja, conectada à internet. Aí a letra A fala: o uso de drones equipados com sensores térmicos e câmeras, transmitindo dados via internet. B. A implementação de um sistema de realidade virtual para a simulação de cenários de incêndio. C. Utilização de redes sociais para monitoramento colaborativo e alertas de incêndio. D. A aplicação de inteligência artificial em websites para previsão de área de risco de incêndio. Ou E. Instalação de uma intranet local para a comunicação interna entre os bombeiros. Aí essa daqui a gente elimina, com 100% de certeza. A ideia de realidade virtual aqui, a letra B, a gente também consegue eliminar, então B e E. Gente, a letra C também não estaria aqui se encaixando, porque estaríamos citando apenas a questão das redes sociais. Então ficaríamos com uma dúvida entre A e D. Tudo bem? O que seria aí realmente mais coerente. Mas veja, eu quero algo que seja eficiente para localizar de forma rápida os focos de incêndio, que ajude a equipe a se localizar ali dentro da geografia e que também apresente dados em tempo real, que seja alimentado
em tempo real, ou seja, utilizando a internet. Então, o gabarito aqui, pessoal, só pode ser a letrinha A, de forma mais coerente, tá? O uso de drones equipados com sensores térmicos e câmeras, transmitindo dados via internet. Aqui a gente tem o princípio da IoT, né? Ou internet das coisas. Tudo bem? Pessoal, a letra D não poderia ser não, porque fala na aplicação de inteligência artificial em websites, em sites, aí você se questiona, né? O que é mais rápido? Eu tenho um drone ali conectado diretamente à internet, recebendo informações da própria instituição, né? Corpo de Bombeiros, e também da internet em tempo real, ou simplesmente eu tendo que ir ainda a um site, tá? Então a primeira questão aqui deste caderno, no caso a de número 11, seria a letra A, tá, gente? Uma questão atípica, como eu já havia adiantado para vocês. Então aqui a gente tem só uma visualização, né, de um drone, de repente, com esse sensor térmico, né? Então a gente conseguiria aqui visualizar, de repente, de forma prática, essa questão aí aplicada ao trabalho do Corpo de Bombeiros, tudo bem? Questão de número 12, né, agora, aplicada também ao contexto, né, ao contexto de armazenamento agora de dados associado à segurança da informação. É uma questão menos atípica, mas ainda assim um pouco confusa, que nos diz o seguinte, olha só. Em um cenário em que a segurança de informações é crítica, qual das seguintes afirmações descreve corretamente um conceito de proteção e segurança de computadores? Então vamos lá. Letra A. A criptografia de ponta a ponta é eficaz apenas, aqueles termos excludentes, né, que acabam já indicando ali alguma tendência de que aquela alternativa é incoerente, tá? Mas vamos lá. A criptografia de ponta a ponta é eficaz apenas em redes internas, sendo ineficiente, trazendo o juízo de valor, né? Ineficiente para comunicações via internet. Gente, a criptografia de ponta a ponta é a melhor que há, tá? Inclusive é utilizada dentro do WhatsApp. Então ela não é eficaz apenas em redes internas, sei lá, dentro de uma LAN. Não, ela vai ser eficaz também, inclusive, dentro da internet, tá? Então a letra A é eliminada. B. Firewalls de quarta geração são incapazes de inspecionar e filtrar dado criptografado ou filtrar tráfego, né? Criptografado que passa através dele. Gente, errado, tá? O firewall de quarta geração, ele tem sim essa capacidade de inspecionar e inclusive, né, de decodificar aqui esse tráfego criptografado através das políticas aí de dados, tudo bem? Letra C. A segmentação de rede é uma prática de segurança que envolve dividir uma rede de computadores em sub-redes, né, em redes menores, para limitar o acesso a recursos críticos. Aí aqui, gente, correto, tá? Essa segmentação de rede, né, essa divisão de uma rede maior em redes menores, nada mais é do que uma maneira de dividir, né, de criar ali barreiras maiores para impedir, de repente, o acesso, né? Só que não o acesso daquele que poderia, né, estar ali autorizado para, de repente, desfrutar de um determinado recurso. Não é limitar o acesso de qualquer pessoa, mas limitar o acesso aqui de um atacante, tá? Então, gabarito, letrinha C. Mas a letra D diz: os sistemas de detecção de intrusão, IDS, são eficazes para prevenir ataques, pois podem bloquear automaticamente tráfego malicioso. Gente, a gente tem dois conceitos, né? O IDS e o IPS. IDS seria um sistema de detecção de intrusão. Já o IPS seria um sistema de proteção, né, contra essa intrusão, beleza? Então o IPS faria isso, mas o IDS, né, ele só vai detectar e vai indicar que de repente está acontecendo uma invasão em uma rede ou que determinado elemento de segurança está fragmentado, mas não vai agir de forma ativa, tá? Mas sim de forma passiva. E a letra E, o phishing é uma técnica de ataque que pode ser completamente eliminada com o uso de softwares antivírus atualizados. Errado, porque o phishing, né, seria uma página falsa, um e-mail falso, que você pode receber apesar de utilizar um antivírus, tá? E clicando neste link, que seria dessa página falsa, ou ainda
né, deste e-mail falso, ainda assim você pode sofrer um ataque, tá? Então, gente, aqui eu tenho um exemplo de segmentação de rede. Primeiro, eu preciso lembrar o que é uma LAN, tá? Veja que aqui eu tenho uma rede interna, que é uma LAN. E eu poderia, de repente, dentro desse conceito de segmentação de rede, criar LANs virtuais, né? Então, uma LAN só, ela vai ser dividida aí, por exemplo, em 3 LANs. É só um exemplo. Então, eu vou ter a parte comercial, vou ter a parte administrativa e vou ter a parte, deixe-me ver, uma parte que trata aí do burocrático, né, que seria associada a administrativo, mas é só para você entender. Eu peguei essa rede local, que é uma só, fisicamente falando, e virtualizei ela, criando o que eu chamo de VLAN. Então eu criei aqui várias segmentações virtuais de uma rede local só. Isso é um exemplo. Um outro exemplo de segmentação seria utilizando aí DMZ, né, que é uma zona desmilitarizada. Perceba que é uma tecnologia que vai isolar a rede externa da rede interna. Então eu vou ter uma rede intermediária em que, por exemplo, eu vou colocar um servidor web aqui. Então, em vez de um público externo acessar o servidor web dentro da minha intranet, por exemplo, dentro da minha rede interna, ele vai acessar aqui, ó, nessa rede intermediária. Então, se houver um ataque contra esse servidor dentro da minha DMZ, eu vou estar isolando de repente, né, a minha rede local, a minha LAN, tá? Então a segmentação, ela funciona justamente para oferecer essa segurança. Do mesmo jeito que se alguém ataca, por exemplo, essa VLAN aqui comercial, vai acessar, vai trazer dano basicamente somente a essa rede local e não a toda a rede local, beleza? Vamos lá agora para a nossa questão de número 13, que é uma questão um pouco mais polêmica, né, dentro da minha visão, que nos diz o seguinte, ó: em relação aos dispositivos de armazenamento de dados em um computador, assinale a alternativa correta. Letra A: SSDs, né, que é os drives em estado sólido, são menos confiáveis do que HDs, devido à ausência de partes móveis, o que aumenta o risco de falhas mecânicas. Gente, ó, não seriam falhas mecânicas, mas falhas de repente aí relacionadas à eletricidade, tá? Eles não são menos confiáveis, eles são mais confiáveis. O SSD, ele trabalha com a tecnologia flash, apesar de alguns, né, questionarem a sua durabilidade, ele oferece, claro, mais confiança do que o HD, beleza? Então a letra A não pode ser o nosso gabarito de jeito nenhum. A letra B fala no RAID 5 e diz, ó, um sistema de arranjo de discos independentes que não oferece tolerância a falhas e é principalmente utilizado para melhorar o desempenho de leitura e escrita. Gente, ó, vamos lá. O RAID, apesar de oferecer de fato este melhor desempenho dentro de um sistema de armazenamento, ele oferece, tá, um recurso sim de tolerância a falhas, que inclusive a gente chama de paridade, tá bom? Então, letra C, os serviços de armazenamento em nuvem, como Google Drive e Dropbox, aí aqui a alternativa mais polêmica, digamos assim, armazenam dados exclusivamente em seus próprios servidores físicos, sem utilizar servidores de terceiro. Gente, isso aqui é errado, tá? Por que é errado? Ó, Google Drive geralmente utiliza, de fé e fato, né, os seus próprios servidores. Algumas pessoas defendem o fato de que a partir do momento que a empresa Google se utiliza da AWS, né, que é a infraestrutura aí de IaaS da Amazon, ela também pode estar utilizando os servidores da AWS. Ok, isso ainda seria dúbio. Mas quando eu olho para o Dropbox, se você acessa lá o site da Dropbox, eles explicam dentro dos seus termos que o armazenamento de dados ele pode acontecer em servidores de terceiros, tá? O que fundamenta aqui a eliminação dessa alternativa, porque dizem que os dois, ó, Google Drive e Dropbox, armazenam os dados exclusivamente em seus próprios servidores físicos, tudo bem? Então, a letra D diz, ó, a tecnologia NAS, né, que Network Architecture Storage, aqui seria basicamente um sistema de armazenamento em rede, tá? Permite o acesso remoto aos dados armazenados, ok.
mas não suporta a configuração de múltiplos usuários com diferentes níveis de acesso. Gente, errado, tá? Suporta sim, tá? O NAS, que seria esse recurso, né, essa tecnologia que oferece o armazenamento de dados em nuvem, ele tem o seu próprio sistema operacional, suas próprias ferramentas que exercem aqui o controle de acesso em relação aos usuários, beleza? Então, quando diz que não é possível, obviamente está errado. Então, a letra E, gente, seria aqui o gabarito mais correto, mais coerente. Professor, o examinador pode dar um outro gabarito? Pode. Agora, estou fundamentando aqui, né, a nossa linha de pensamento. Tudo bem, meu aluno e minha aluna? Então, a letra E fala, ó, memórias flash, como as utilizadas em pendrives e cartões SD, são ideais para armazenamento de longo prazo de dados críticos devido à sua alta durabilidade e resistência a danos físicos. Há uma resistência a danos físicos? Sim. Memórias flash, exemplo. Ele dá o exemplo aqui do pendrive e do cartão SD. A gente também tem o SSD, né, como um exemplo de memória flash, que são, né, mais eficientes. A durabilidade deles é questionável, tá? Principalmente quando se trata de um longo prazo, né, de armazenamento de dados. É questionável, tá? Mas, dentro das alternativas aqui apresentadas, o gabarito seria de fé e fato aqui, a letra E, né? É a nossa aposta, tá bom? Então aqui eu apresento para vocês a questão do RAID 5. O que seria o RAID 5, gente? Ó, imagine que você tem aqui um computador, tá? Um computador, vou fazer um notebook, mas você imagina aí que seja um computador de forma genérica, tá? Sistema operacional, Windows, ok? Nesse notebook, geralmente eu tenho quantos HDs, assim, no mínimo? Eu tenho um HD só, né? Um HD 1. O RAID é um sistema que vai, de repente, né, pegar os dados que estão sendo armazenados dentro desse HD e vai replicar em um outro sistema. Nesse sistema que a gente tem o quê? 3 discos, né? 1, 2, 3 discos. Veja que a informação A, ela foi inserida dentro do RAID 5, dentro lá do sistema operacional, e foi dividida em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Esse AP é de paridade, justamente uma informação adicional que permite, de repente, resgatar a informação. Então, a informação ela foi dividida em três dispositivos físicos diferentes, né? Você pode imaginar aqui como sendo HDs diferentes, tudo bem? O que vai oferecer aí, de repente, mais desempenho, tá? A este sistema. Mas quando a questão diz que não é ofertada aqui uma tolerância, né, a falhas, isso é errado. Porque essa informação, por exemplo, nesse primeiro HD, se esse HD quebrar, esses outros que estão aqui dentro desse RAID, que é o sistema de arranjo de discos, né, de organização de discos, que eles funcionam como se fossem um só, simplesmente vai permitir que, quando eu insira aqui um novo HD, esse novo HD ele seja restaurado com os dados que estavam armazenados dentro desse arranjo, beleza? Então restauram, né, as informações aqui, ok? Uma outra coisa aqui em relação ao HD e o SSD, beleza? Então o HD, ó, tem as partes removíveis mecânicas, né? O que exigem um consumo maior de energia. E aqui eu tenho ao lado o SSD, né? Que vai trabalhar com um tipo de memória que a gente chama de memória flash, que é mais rápido, tá bom? Tem um pendrive ainda, tem o SD, como a própria questão apresenta. Vamos lá para a nossa questão agora de número 14. E esta questão de número 14, gente, é a mais próxima daquilo que a gente aguardava para a prova, né? Então, nós analisamos aqui mais de 500 questões do Instituto AOCP, eu e os nossos outros professores também, né? E fomos surpreendidos, porque a banca vinha aí com um comportamento, né? Daí vem agora nessa prova de bombeiro e inova um pouco, tá? Então, questão de número 14, dentro deste caderno, é importante lembrar, nos diz o seguinte: qual das afirmações seguintes sobre PowerPoint do Microsoft Office 2019 em português não é verdadeira? Ou seja, qual é a incorreta, né? Letra A. O PowerPoint 2019 permite a inserção de vídeos diretamente do YouTube em slides, sem a necessidade de baixar o vídeo, certo? Então não é o gabarito.
B. A ferramenta Designer do PowerPoint 2019 sugere automaticamente layouts de slides baseados no conteúdo inserido, certo? C. O PowerPoint 2019 suporta a exportação de apresentações diretamente para o formato MP4, né, que é um diferencial aqui do PowerPoint. A gente já vinha trabalhando isso dentro dos nossos projetos aqui no Estou Preparado, tá? D. A funcionalidade Zoom no PowerPoint 2019 permite criar apresentações não lineares, navegando entre slides de maneira dinâmica. Sim, perfeito, né? Quando eu visualizo o slide, eu consigo modificar aí do slide 1 para o slide 10 sem nenhum problema, tá? Então não é o gabarito, então só nos resta aqui a letrinha E, porque diz, o PowerPoint 2019 não oferece suporte para inserção de gráficos 3D e modelos animados. Gente, esta é justamente a finalidade, né, do nosso editor de apresentações, né? O nosso editor de representações gráficas, de animações, beleza? Então aqui não tem muito o que falar, né? É basicamente o que a gente já vem estudando mesmo ao longo de nossa preparação. Questão 15 diz o seguinte: durante uma operação de resgate em uma área remota de Pernambuco, olha só, mais uma questão aí, né? Prática. Área remota, né? Ou seja, uma área de difícil acesso. Se é remota, né? Inclusive é onde você, né? De repente vai trabalhar, vai atuar aí como bombeiro militar, né? É de difícil acesso, tá bom? Por isso que é remoto. Ok. Então, durante uma operação de resgate em uma área remota de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros Militar enfrenta dificuldades de comunicação devido à falta de cobertura de rede móvel, ou seja, a rede móvel 3G, a rede móvel 4G, a conexão de repente para a ligação, né, estava aí com um problema, tudo bem? Considerando esse contexto, para contornar a situação, para resolver essa situação, um dos bombeiros sugere a utilização de um sistema de comunicação baseado na internet. Então é baseado na internet, tudo bem? Que seria, letra A, utilizar um modem dial-up conectado a uma linha telefônica fixa para acesso à internet. Gente, onde é que a gente vai ter uma linha telefônica fixa em um lugar remoto, dentro de uma floresta, por exemplo? Dentro de uma floresta. Não seria aqui, né, o mais adequado. Vocês aí devem concordar comigo, né? Então, dial-up seria essa rede discada. Então, letra A já é eliminada. B. Estabelecer uma conexão via satélite para acesso à internet. Aí aqui, gente, só lembro de quem? Da nossa Starlink. Do Elon Musk, né? A nossa não, a do Elon Musk. Beleza? Então, aqui, gente, seria a alternativa mais coerente com o que o examinador está dizendo. Tudo bem? Porque a letra C fala implementar uma rede local LAN sem conexão externa para a comunicação interna. Gente, se estão tentando fazer uma conexão, se precisam de uma rede móvel baseada na internet, é para uma comunicação externa, tá? E não local. Então a letra C é eliminada. D. Confiar exclusivamente em redes sociais online para comunicação e coordenação. Gente, ó, se eu estou sem acesso à rede móvel, dentro de um lugar de difícil acesso, dentro de uma floresta, como é que eu posso confiar somente nisso, né? A letra E, usar sinais de rádio FM para criar uma rede de comunicação via internet. Aí aqui é viajado. Por quê? Eu até poderia criar uma conexão para me comunicar com outras pessoas via rádio, mas seria para transmitir de repente dados via rádio, né? E não necessariamente uma comunicação aqui, ó, baseada na internet, beleza? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, de conexão via satélite, né, em que você precisa dos recursos mínimos. Sei lá, tem uma bateria, a equipe já estava ali preparada, muito bem equipada, né? Então, estabelece aí essa conexão via satélite, beleza? Bom, gente, então aqui eu encerro, né, a minha participação, tá bom? Então, só para a gente ver aqui qual seria o gabarito, para que de repente você
consiga tirar um print aí e salvar, tá? Então, questão 11. O gabarito foi a letra A, não é isso? Questão 12. Questão 12. Letra C. Questão 13. Letra E. Questão 14 também foi a letra E, né? Se eu não me engano. E a questão 15. Então, questão 14, letra E. A nossa questão 15 foi a letra B, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. 15B. Então, este daqui é o nosso gabarito extraoficial. Tudo bem? E eu espero que vocês tenham gostado aí, né, da nossa conversa. Apesar, né, da prova, da banca realmente não ter sido leal, né, àquilo que a gente vê no edital. Tudo bem? Então, valeu. É isso e até uma próxima oportunidade, pessoal.